Oi pessoal, tudo bom? Vamos agora com mais uma aula de redação. Como eu disse lá na abertura da aula lá no Classroom, o nosso conteúdo mesmo acabou. Agora a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu e tentar consolidar isso analisando as redações, que é uma parte muito importante também, para a gente ver como é que essas coisas, como é que as coisas que a gente aprendeu, elas se encaixam numa redação de nota alta, né? Então o título aqui é o que fazer com a redação, o que faz a redação ser nota 1000. E eu espero que assim, não que vocês tirem 1000, porque é 1000 muito difícil, ninguém nem precisa tirar 1000. Eu espero só que vocês melhorem as suas notas, tenham notas boas. E ninguém precisa tirar 1000, porque assim, muito pouco a gente tira 1000 e a gente fica com esse ideal aí de tirar 1000. E assim, espero que vocês tirem notas boas, não vamos pôr a pressão do 1000, né? Mas é isso. Só um recado também. Alguém no Forms passado falou que seria interessante que tivesse a possibilidade de vocês elaborarem as redações. E desde o começo das aulas, desde o começo lá em outubro, no comecinho de outubro, eu falei para vocês que vocês podiam mandar, meu e-mail tá lá. Por favor, mandem agora nessa reta final, seria legal. E vocês são muito bem-vindos a enviar redações para mim, que eu corrijo com prazer, viu, gente? Então, vamos começar agora propriamente dito. Aqui eu peguei uma redação para a gente analisar, que é uma redação que está muito boa, muito redondinha, nota 1000, para a gente poder se inspirar. Então, vamos começar. Antes da gente começar, na verdade, eu queria só falar que, assim, eu vou analisar primeiro, a gente vai analisar junto, primeiro a estrutura, né, e também um pouco do conteúdo, né, porque não tem como falar da estrutura sem falar um pouquinho de conteúdo. E aí depois eu vou fazer como os corretores fazem para dar a nota de conteúdo. Que eles fazem, eu falei para vocês fazerem o projeto de texto, porque o corretor, quando ele vai corrigir, o que ele faz é basicamente pegar o seu texto e ver se tem um projeto de texto por trás. Ele vai fazer o projeto de texto a partir do texto, entendeu? Para ver se você tem certinho todas as coisas que fazem uma estrutura boa, com um conteúdo bom, entendeu? Então a gente vai fazer isso no final, só para vocês terem uma ideia de como é, tá bom? Então vamos começar aqui agora. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula de toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que, diariamente, analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, que está preso em uma grande bolha sociocultural. Certo? Então, vamos destrinchar aí o que o cara escreveu. Só para falar para vocês, isso aqui é um parágrafo só, é porque estava em 2 páginas e eu tive que recortar e ficou esse espacinho, mas é um parágrafo só. Então vamos lá, o que o cara fez? Ele escolheu uma introdução, por exemplo, né? Ele escolheu o livro, e aí ele usou muito bem esse livro, porque ele é um livro muito bom, muito conceituado. E além disso, esse livro, ele citou o livro, aí ele explicou o que era importante do livro para a redação dele, porque nem todo mundo leu, o corretor pode não ter lido, então você explica um pouco, para pelo menos ele saber do que se trata. E aí ele pegou e relacionou o livro com o tema, né? Que seria a questão dos dados da internet no século XXI, né? Vocês lembram desse tema? Então, foi isso que ele fez. Ele citou o livro, explicou um pouco do livro pro corretor saber do que ele está falando, e aí ele lindamente aqui relacionou o livro com o que ele está falando do tema. Então isso aqui tá perfeito, tá assim, redondinho. E aí aqui no final, enquanto ele está relacionando, ele já fala a tese dele e o argumento primário e secundário. Bem aqui, ó, que ele fala... aqui ele relaciona, né, fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético atual, gradativamente, aí ele vai começar a falar, ó, gradativamente os algoritmos e sistemas de inteligência corroboram para a restrição de informações disponíveis, esse aqui vai ser o argumento do primeiro parágrafo dele, para a influência
comportamental do público, e esse vai ser o segundo parágrafo, que está preso em uma grande bolha sociocultural. Então, assim, ele já deu aqui a tese dele e o argumento que ele vai usar no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo. Então, assim, tá muito bonitinho essa introdução, gente. Vamos lá. Aqui eu dei umas grifadas para a gente poder fazer a estruturação depois no final, né? Então, vamos lá. O que ele vai falar no primeiro parágrafo? A gente já sabe, porque ele já falou. Olha que bonitinho. Aí o corretor acha lindo, porque ele já sabe o que ele vai procurar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação, a partir do uso diário individual. Então é isso, gente. Esse é o argumento principal do parágrafo. É o argumento ao qual os argumentos secundários aqui embaixo vão servir a ele, certo? Então, é isso aqui. E aí ele como é um conceito um pouco... Não é um conceito básico, não é uma coisa que todo mundo sabe, que é exposto a uma gama limitada. Então, ele dá uma explicada para não ficar solto. Ele falou, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores. Então, ele explica sobre o que ele está falando. Fica muito bom, certo? Quando você está falando de uma coisa que não é muito comum, que é como é o caso dos mecanismos filtradores da internet, é bom você dar uma explicadinha igual ele deu aqui. Gastou o quê? Uma linha para escrever isso e ele explicou. Foi ótimo, certo? Então aí, vamos lá. Então agora ele vai explicar por que eles estão expostos, por que a gente está exposto cada vez mais a uma gama limitada de dados, certo? Ele vai falar aqui. Primeiro ele escolheu falar do Bauman e depois ele fez um argumento de reflexão aqui sobre o que ele falou até agora, nesse parágrafo. Então vamos lá. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes às vistas em 1984. Então é isso, ele escolheu um argumento de autoridade do Bauman e ele ainda relacionou com o que ele estava falando anteriormente, então ficou muito bom. Aí ele vai usar o segundo argumento dele, o argumento reflexivo, né? Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelo sistema. Ele é apresentado apenas o que é mais atrativo para o consumo pessoal. Então aí, beleza. O parágrafo acabou aqui. Ele está certinho, porque os dois argumentos secundários aqui, eles explicam então exemplos dessa gama limitada de dados, certo? Aí no segundo parágrafo, o que ele vai falar? Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa, o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Então, ele está falando que isso que ele tinha falado antes das coisas serem selecionadas, agora ele está mudando o comportamento. O argumento secundário, o argumento primário deste parágrafo é que está mudando o comportamento do consumidor, certo? Então, vamos lá. O que ele usa para explicar essa mudança de comportamento, né? Primeiro ele dá um exemplo, né? Que é do Black Mirror, e depois ele fala sobre o que a escola de Frankfurt acha sobre a indústria cultural, que a internet não deixa de fazer parte da indústria cultural, né? Então, vamos lá. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava as pessoas de relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas aquelas que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt, produzir conteúdos a partir do padrão de gosto público para direcioná-lo e torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Então, assim, ele escreveu muito bem, deu exemplo, depois deu um argumento de autoridade sobre o que ele estava falando. Igual aqui, ele deu um exemplo aqui, citando 1984, ele usou um argumento de autoridade e ele fez uma reflexão. Não precisa sempre usar argumento de autoridade. Você pode muito bem fazer só argumentos de reflexões, mas é bom dar uma variada, né, gente? Quanto mais variado, melhor. Então é isso, ó. Vocês veem que cada parágrafo está contido nele mesmo. Se você ler só um parágrafo, você entende tudo que está escrito. Você não vai faltar informações, porque eles são bem autocontidos. E os dois têm um argumento principal e dois secundários, certo? Pode ter um secundário só, ou pode ter mais, vai variar do tanto que você vai escrever, mas em geral é bom ter dois, né? Como a gente já viu.
Agora a gente viu já a introdução, estava redonda, o desenvolvimento estava redondo e a conclusão está redonda também. Então vamos ver aqui a conclusão do cara. Portanto, é mister que o Estado, palavra chique, né? O cara mostrou ali que ele sabia vocabulário, que o Estado tome providência para amenizar o quadro atual. Quando você lê isso, você fala assim, essa é a proposta de intervenção dele? Não, porque se essa fosse a proposta de intervenção dele, estava muito raso. Aqui ele só está avisando o que ele vai falar, que ele quer falar sobre o Estado. Agora que vai começar a proposta de intervenção dele. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério de Educação e Cultura crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento de algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, surgindo o interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro que ele é submetido. Então aqui acabou a proposta de intervenção dele, depois ele vai fazer uma retomada final e depois a gente olha. Mas vamos olhar primeiro aqui o que ele falou de proposta de intervenção. Ele usou aqui quem? O Ministério da Educação e Cultura. Ele usou de que forma, que foi por meio de verbas, o que foi campanhas publicitárias, e para que é a conscientização da população brasileira. Esse resto aqui que ele falou, ele é um detalhamento. O detalhamento também é muito bom. E nesse caso aqui dele foi extremamente necessário, porque ele usou de proposta campanhas publicitárias. Campanhas publicitárias geralmente é mal visto pelo corretor, porque tudo que você falar, qualquer tema, você pode colocar campanhas publicitárias que você vai estar certo, entre aspas. Só que assim, ele conseguiu tirar 1000 por quê? Porque ele não foi geral, ele explicou tintim por tintim o que ia fazer nessa campanha, entendeu? Ele não ficou lá no meio de todo mundo que falou campanhas publicitárias, porque ele falou, campanha vai fazer X, Y, Z, para isso, isso e aquilo, e ele escreveu lindamente. Então assim, se você for usar campanhas publicitárias, pode usar. É um ótimo recurso, porque ele é bem coringa. Só que você tem que escrever e detalhar com muito carinho o que essa campanha vai fazer. Entendeu? Ele gastou aqui 3 linhas para falar o que a campanha vai fazer, entendeu? Então, assim, expliquem bem o que vai fazer, entendeu? Então, é isso. Vocês viram? A proposta de intervenção, ele usou uma só e tirou 1000. E usou campanhas publicitárias e tirou 1000. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele está escreveu tudo o que tem que ser escrito e ainda detalhou bem a campanha publicitária. Então, aí, gente, ó, matou. O cara matou a pau nessa redação. Ó, então vamos continuar aqui. Nessas últimas linhas, ele só vai fazer aquela retomada de ideal maior que eu tinha conversado com vocês. E ele vai retomar também o que ele falou da introdução dele de 1984, né? Então vamos ver como é que ficou. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. E, ademais, estourar a bolha da mesma forma que o Ministério da Verdade a construiu em Winston, de 1994. As novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então aqui, ó, o ideal maior que ele quis é combater a passividade, estourar a bolha, e aí ele retomou, falando de 1984 e como ele é parecido com o século XXI. E assim, gente, ficou muito legal, né, a redação, não sei se vocês acham, mas eu achei. Então é assim, ficou redondinho. Agora, vamos fazer aqui, mentalmente, como é que o corretor vai corrigir. Ele vai falar, ok, a introdução dele está boa, porque ele falou de um livro, ele me explicou o livro, eu entendi o que ele falou, e ele relacionou bem o livro com o tema. Beleza, tá ótimo. Então a introdução dele está aqui, e ainda no primeiro parágrafo está aqui, ele já me falou qual que é a tese dele, ele já me falou qual que é o argumento primário do primeiro e do segundo parágrafo, então assim, gente, tá muito bom. O corretor já viu lá, fez o i de introdução, falou introdução bem relacionada com o tema, né? E ele falou assim, tese, beleza, a tese está aqui. Então ele já ganhou os pontos dele de tese e um pouco dos pontos de argumentação, porque ele já falou tudo aqui, entendeu? Então vamos lá. A gente fez a gente fez a introdução lá do projeto de texto, né? Que é a introdução mesmo e a tese e o tema e os argumentos principais. Então aí vamos lá. O primeiro parágrafo. Primeiro argumento primário, os internautas estão cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados. Beleza. Por quê? Como exemplo, a gente tem o Bauman, que analisou isso já e já falou
que sobre a liberdade ilusória, ótimo, que esse é o argumento secundário. E como outro argumento secundário, a gente tem ainda que os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhe é apresentado o que é mais atrativo somente. Então ele fica nesse ciclo aí de só analisando, de só vendo o que é mandado para ele, né? Então é isso, tá? O primeiro parágrafo bonitinho. Segundo parágrafo, o argumento primário. Um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento, o algoritmo mudando o comportamento. Um exemplo disso, que vai ser o argumento secundário, é o Black Mirror, que ele explicou bonitinho. E ele também ainda deu o ponto de vista da Escola de Frankfurt na indústria cultural. Beleza, então. Então foi argumento primário, primeiro argumento secundário, segundo argumento secundário. Todos de muita boa qualidade. Ó, Escola de Frankfurt, Zygmunt Bauman, Black Mirror. Podem usar séries assim, tipo igual Black Mirror, igual ele usou aquele livro, que assim, não precisa ser extremamente acadêmico, entendeu? Dá pra usar tranquilamente coisas como séries e filmes que vocês gostem, viu? Fiquem à vontade. Só tem que fazer sentido, obviamente, né, com o que foi pedido, né? Agora, vamos lá para a conclusão. A gente até fez, mas vamos fazer de novo, ó. Quem? Ministério? Opa! Pulei aqui. O Ministério da Educação vai fazer o quê? Campanhas publicitárias. De que forma? A partir de verbas governamentais. E para quê? Para a conscientização da população brasileira. E ele fez um detalhamento ainda que ganhou uns pontinhos bons. E detalhou bem como é que ia fazer essa campanha publicitária. E aí aqui no final ele retomou, falou que ele quer combater a passividade, estourar a bolha. E ainda retomou bonitinho aqui a introdução dele. Essa parte de retomada da introdução vocês não precisam fazer. Ele fez por uma questão assim de estilo mesmo de redação, você não precisa fazer. O que você precisa fazer mesmo é só essa parte aqui. Até a parte do ideal maior você não precisa, ela só fica mais bonita, certo? Mas isso aqui é essencial, a parte da proposta de intervenção, porque ele vai valer 200 pontos para você. Se você fizer certinho, quem, o que, de que forma, para quê, e ainda fizer um detalhamentozinho para garantir aqueles pontos, gente, vocês vão tirar 200 ali só na proposta de intervenção, viu, cara? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham que isso tenha feito sentido para vocês. Qualquer coisa podem me mandar redações, gosto muito de corrigir, vocês me mandaram muito poucas até agora. E é isso, pessoal. Aula que vem a gente vai analisar mais redações, né? Eu acho que a aula que vem é a nossa última, se eu não me engano. E é isso, muito obrigada pela atenção aí, galera. Até mais.